Graça e paz, mais uma vez vamos ouvir a palavra do Senhor e ver como podemos aplicar isso em nossa vida, conhecer um pouco mais, crescer em graça e em conhecimento. E eu convido você a abrir o texto de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. E vamos aprender que o Senhor ele tem muito mais a fazer em nossa vida do que pedimos e imaginamos. Olha só, Lucas capítulo 18, no verso 35, diz assim, a partir do verso 35, diz assim: Ora, quando ele ia chegando em Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calassem. E ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bem, esse texto vai falar de Bartimeu, um homem cego que ficava, como diz o verso 35, logo o primeiro verso que vai falar dessa história já fala que ele mendigava, que ele ficava ali à beira do caminho, no caminho da entrada da cidade de Jericó, ele ficava mendigando. Ouvindo esse texto, hoje nós sabemos que é muito, mas muito diferente a situação de uma pessoa com deficiência nos dias atuais, comparados aqui à época que esse homem vivia. Que nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. E a questão da inclusão, ela veio de há pouco tempo atrás. Começou a ser firmado mais de 96 para cá. Então, de 1996 para cá, começou a ter mais preocupação com as pessoas com deficiência. Aí veio várias leis de inclusão. E hoje a pessoa com deficiência ela tem a oportunidade de trabalhar, de estudar, de ter mais autonomia. Então, hoje uma pessoa com deficiência ela tem uma vida como qualquer outra pessoa. Claro, com suas dificuldades, com algumas limitações, mas consegue viver bem. Então, quando eu olho para esse quadro de Bartimeu, um homem cego que mendigava, isso há 2000 anos atrás, eu estou falando também como pessoa cega, eu não enxergo, eu sou cego, e de ambos os olhos. Então, eu hoje, vendo este quadro, e vendo como é hoje eu trabalho, tenho estudo, enfim, tenho atividades na igreja, né, sou presbítero da igreja, a qual faço parte. Então, assim, hoje o trabalho de uma pessoa com deficiência, seja qual seja o tipo da deficiência, ela pode desenvolver muita coisa. Pode ter uma vida, como eu disse, uma vida normal, né, com algumas limitações, mas trabalho, estudo, família, igreja, qualquer atividade social, e, enfim. Mas nessa época não tinha isso. Então uma pessoa com deficiência, o mínimo era depender de alguém, depender da família, depender ou pedir esmola, como esse homem. Então, aqui, a questão de Bartimeu não era só uma questão da deficiência, não era só uma questão dele ser cego. A questão aqui de Bartimeu também era uma questão social, porque ele não tinha oportunidade de trabalho, de estudo, não tinha a oportunidade de ter uma família, não tinha a oportunidade de participar de atividades da religião da época, da sinagoga dos judeus. Então ele, por ser cego, era um homem que não ia para cultuar, não ia para alguma reunião, sei lá, alguma coisa relacionada à sociedade. Era um homem que não trabalhava, era um homem que não tinha oportunidade de estudar, nem tinha recursos para isso. Então,
era um homem que, de fato, ele tinha, a única saída dele era pedir esmola. A única saída dele era depender que alguém ajudasse com alguma coisa para que ele pudesse comer, para que ele pudesse continuar vivendo. Você entende que situação complicada? Não era só uma deficiência, era uma questão moral. Por ser um homem que não podia trabalhar, estudar, ter família, era uma questão social, por esses mesmos motivos e outros. Entende? Então não era só uma questão de deficiência, era uma questão social, moral, várias questões aqui envolvidas. Como era difícil para Bartimeu, que vivia nessas condições. E quantas outras pessoas que também, naquela época, tinha algum tipo de deficiência e não tinha essas oportunidades que eu falei aqui e tinha que depender de pedir esmola, pedir ajuda, depender que alguém ajudasse. E é bom entender esse contexto, é bom entender toda essa dificuldade que Bartimeu tinha. É importante entender essa dificuldade que Bartimeu tinha, porque quando a gente vê essa situação de Jesus estar passando por ali, e Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas: não, fica quieto. Oh, para de gritar. E aí ele grita mais ainda. Ele fica com mais força de gritar. Eu percebo o seguinte, e aqui a gente já começa a tirar algumas lições. Que quando nós temos uma necessidade, quando realmente nós temos um problema, uma dificuldade, não existe vergonha. Não existe... tá gritando. Eu não vou gritar, não. Quando nós temos uma necessidade, nós não nos preocupamos com aquilo que alguém vai pensar, com aquilo que alguém vai achar da gente. Quando a gente está razoavelmente bem, a gente se preocupa com o que vai falar, com o que vai vestir, da forma que vai se comportar. Mas na hora da necessidade, a gente esquece de tudo isso, passa por cima de qualquer coisa. Eu me lembro de quando eu passei muito mal do rim, quando eu tive um cálculo renal. A dor é muito forte. E eu tive por 2 vezes cálculo renal. Também pedra na vesícula, enfim. E quando a dor é muito forte, quando a gente tem para quem já viveu isso sabe, que a dor é muito forte. E quando você tem uma dor dessa, você não importa se tem pessoas olhando, você chora, você grita, você se contorce, você não está importando se as pessoas estão te olhando, estão te julgando, estão pensando em alguma coisa, você não se importa, se você está com dor. Você faz cara feia, você se contorce, você chora, você reclama, você grita, sabe? Não tem posição, é horrível. Não tem posição para ficar, você vira de um lado, vira do outro, e dói. Entende? Então, você não fala: não, o que eu vou fazer? Não vou chorar não, porque tem pessoas me olhando, vou ficar chorando aqui. Não. Na dor, você não importa se tem alguém te olhando, se você está chorando ou não. Sabe? É isso que aconteceu com esse homem. É isso que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, quando ele se viu nessa necessidade, e ali uma oportunidade dele mudar de vida, ele não quis saber se tinha gente perto. Ele tratou em clamar, em buscar a Deus. E é isso que nós temos que aprender. Se temos algo que nós devemos buscar, pedir a Deus, peça, mas peça com intensidade, com força. Sabe? Se você precisar orar, clamar, buscar a Deus, faça isso. O único recurso que ele tinha era gritar. Ele não podia ir até Jesus, ele não sabia onde estava Jesus. Ele não podia se dirigir até
a presença à frente de Jesus, mas o recurso que ele tinha era esse, era gritar. Ele começou a gritar. E mesmo ele gritando, as pessoas que estavam ali, talvez se sentiam incomodado com essa gritaria, com o fato de ele estar gritando, e quis barrá-lo, quis fazer com que ele parasse de gritar. Mas ele não se importou, ele gritou ainda mais. E é uma coisa que nós devemos pensar, que ainda que alguém, por não entender a situação, porque as pessoas que falam, para de gritar, está feio, já ficou feio já isso daí, está gritando, fica gritando. As pessoas não entendem a dor, as pessoas não têm a ideia de como é sofrido, e não é só a deficiência, como eu falei, é toda uma questão moral e social. As pessoas não entendem, e julgam, falam, mas o que os outros pensam, julgam, não pode deixar você parar de clamar. Não pode impedir você de buscar, de clamar. Não pode impedir você de ir atrás daquilo que você precisa, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Então, que ao olhar para os lados, você não desanime com comentários, com pessoas que, ao invés de ajudar, ao invés de te levar até Jesus, porque essas pessoas poderiam pegar, já que Bartimeu estava gritando, poderia pegar Bartimeu e falar, vamos lá, peraí, eu vou te levar até Jesus, peraí, vamos lá. Não, quiseram impedir ele de chegar até Jesus. Então, se existe algum impedimento, algo ou alguém que impeça você de buscar a Deus, e a lista pode ser grande, pode ser, de repente, o seu trabalho, seus estudos, pode ser o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais, não sei. Eu não sei o que te impede de buscar a Deus. Mas se alguma coisa está impedindo você de buscar a Deus, aí que você tem que clamar com mais força. Aí é que você tem que ser mais forte. E ele foi até Jesus, ele conseguiu chegar até Jesus, alguém possivelmente o ajudou, ou Jesus foi até ele, mas eles se encontraram. E quando Jesus o curou, quando ele falou, o que você quer que eu te faça? E ele pediu, eu quero ver. E esse pedido não era só uma cura, como comentei no começo. Quando Jesus o cura, na verdade, Jesus está restaurando toda a vida dele, moral e social. Jesus não está só curando uma cegueira. Jesus está devolvendo à sociedade um homem. Jesus está colocando na sociedade um homem agora que pode estudar, que pode trabalhar, que pode ter uma família, que pode ser um cidadão. É como eu falei no começo. Jesus, ele tem muito mais do que podemos esperar, do que podemos imaginar. Não é só uma cura, só uma libertação, não é só uma provisão. Não. O Senhor, quando o Senhor opera, quando o Senhor restaura, vai muito além do que nós podemos imaginar, vai muito além do que nós esperávamos. Eu espero que, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus fale, trabalhe nessa palavra no teu coração, e você perceba que, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, você possa ser forte, constante, e buscar com força, buscar com dedicação, porque o que o Senhor tem a fazer é muito mais do que você precisa. O que o Senhor tem a fazer vai muito além do que nós achamos. Então, fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e fale fortemente ao teu coração. E eu te espero em nossa próxima reflexão, em nossa próxima devocional. Deus te abençoe e fica na paz.